Seja muito bem-vinda ao nosso aulão. Hoje eu vou te ensinar a usar o script que está auxiliando aí várias psicólogas a converterem clientes no seu primeiro contato. Isso mesmo. Se para você é um problema receber aí contatos de pessoas e não saber o que fazer para converter esses clientes, você está no lugar certo. E hoje eu vou te ensinar a fazer esse movimento de modo estratégico e assertivo. Então, já encaminha esse conteúdo aí para as pessoas que você conhece, para as pessoas que de alguma forma você pode ajudar, para as psicólogas de plantão aí do seu perfil, justamente para que o Instagram entenda que esse conteúdo é um conteúdo relevante e que precisa chegar aí a mais pessoas. Então, conto com você para me auxiliar aí nesse processo também. E é claro que esse movimento, gente, não é somente para psicólogas. Quando a gente fala de converter o cliente, esse movimento ele pode ser feito por qualquer empreendedora, ok? E é importante que você domine essa ideia, justamente porque vendas faz parte da nossa rotina, da nossa vida, e a gente precisa dominar isso com maestria. Então, vamos lá, né? Chega de falar de qualquer jeito com o seu cliente. Seu cliente não é um robô, você também não é, e você precisa acessar de forma estratégica para que vendas aconteçam com você, ok? Então, vamos lá. O PDF ainda está disponível, tá? Do script. Se você ainda não pegou o PDF, me chama pelo direct que eu envio para você. E aí, no final, aqui na live, eu vou passar para você a senha para você acessar esse PDF, ok? Então, vamos lá. Como que surgiu esse script? Né? O script surgiu da necessidade de vocês. Ou seja, eu vi a dificuldade de vocês de atrair os clientes e, segundo lugar, de converter os clientes. E na medida que eu percebi esse desafio na mão de vocês, eu me propus a auxiliar vocês. E aí eu comecei a desenvolver esse script, porque era uma coisa que eu já utilizava no dia a dia. E eu sabia que, de alguma forma, podia trazer para vocês uma nova perspectiva em relação ao contato com esse paciente, com esse possível cliente, tá? E aí, nessa ideia, eu identifiquei que vocês tinham dois problemas. O primeiro deles era atrair os clientes e o segundo era converter esses clientes. Sendo que, na maioria das vezes, eu percebo que tem muitas psicólogas que trabalham aqui no Instagram e se esforçam pra caramba para manter a constância, para fazer as coisas acontecerem por aqui, acabam sim fazendo essa captação de clientes, as pessoas procuram pelos serviços, mas o que acontece? Por não ter tato, por não saber o que falar, por não saber como agir com esse possível cliente, vocês não conseguem converter essa procura em, de fato, contrato ali de psicoterapia. Vocês não conseguem fechar esse negócio, vocês não conseguem vender. E isso porque, de alguma forma, as pessoas acabam tendo algumas ideias bem disfuncionais em relação a vendas. Muitas pessoas acabam olhando para faculdades de psicologia e se percebem, né, não dominar esse processo de venda. E isso porque realmente na faculdade a gente não teve uma aula sobre vendas de psicoterapia, eles ensinaram para a gente as abordagens, eles ensinaram uma série de coisas, mas de fato não ensinaram como vender. Mas quando a gente está conversando, quando a gente está num grupo, por exemplo, as pessoas compram a sua ideia ou não. E aí, quando você está falando e as pessoas te dão atenção, isso é comprar a sua ideia, você está vendendo uma ideia nesse momento. Mas eu sei que esse processo é tão natural que a gente nem interpreta como um processo de venda, porque a gente não ganha
algo por isso diretamente, né? A gente ganha atenção, mas a gente não ganha dinheiro com esse movimento. Então, a partir disso, a gente precisa entender que venda é um movimento extremamente natural que acontece diariamente, mas a gente não se dá conta. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a abrir aí alguns nichos, a gente começa a furar algumas bolhas, principalmente de negociação, de vendas, porque a gente acaba assumindo essa ideia de que nós não somos boas para isso. E quando você pensa isso, existe aí uma ansiedade antecipatória que de fato vai concretizar e você não vai conseguir vender para ninguém. Então, a gente precisa entender qual é o nosso produto, qual o ganho que a gente pode oferecer para a pessoa. E eu ouvi de uma pessoa que não vender é egoísmo. E realmente a gente precisa olhar para isso como uma possibilidade, porque quando você tem na sua mão, você psicóloga, uma solução que pode, de alguma forma, modificar a vida da pessoa, pode, de alguma forma, trazer ali benefícios, e não só benefícios no momento, mas benefícios a longo prazo, você está sendo egoísta se você não compartilha isso, se você está guardando isso só para você. Boa tarde, Irani. Seja bem-vinda. Então, a gente precisa perceber que sim, esse processo de venda é algo natural, precisa acontecer e precisa acontecer em qualquer negócio, não só na psicologia, mas em qualquer área, ok, empreendedores? E aí, a gente acaba cometendo um erro fatal, que é o seguinte: alguém vai lá e pergunta para você qual é o preço do seu serviço. E aí, o que a maioria das pessoas fazem? Vai lá e simplesmente, com uma mensagem pronta, responde isso, responde o preço. Mas o que você gerou nessa conversa? O que você trouxe de conteúdo para essa pessoa? Nada, né? Quando você só entrega o preço. E aí, antes da gente seguir, eu quero fazer um trato aqui com você. Toda vez que eu disser algo aqui que você tem algum tipo de insight, que você tem alguma sacada bem bacana, eu quero te convidar a colocar aqui um cadeado com a chavinha aqui nos comentários. E aí, isso a gente vai fazer justamente para simbolizar que você destravou de alguma forma a partir de algum insight que você teve aqui nessa aula. Tudo bem? Então, combinando, temos que colocar um cadeado com uma chavinha aqui nos comentários, caso algum insight surja por aí, algum bloqueio seja curado, seja destravado aí na sua mente, tá bom? E aí isso vai me trazer aqui também um feedback automático e vou entender, né, de alguma forma, que essa mensagem está fazendo sentido para você, tá? E aí, voltando ao que a gente estava falando, a gente está falando do erro fatal que psicólogas e outras empreendedoras acabam fazendo, cometendo no dia a dia, que é quando um cliente pergunta o preço, simplesmente de uma maneira manual, robótica, responde somente o preço e não acrescenta absolutamente nada nessa comunicação. E aí, quando a gente percebe o modelo atual de vendas, a gente percebe que para comprar alguma coisa, as coisas mudaram. Eu, pelo menos, procuro referências da pessoa que eu vou comprar algum serviço, eu acompanho essa pessoa para, de alguma forma, perceber se ela pensa como eu, se ela tem alguns valores semelhantes. Isso me faz determinar algumas questões, e principalmente se eu vou comprar esse objeto ou não. É claro que quebras de objeções também fazem parte desse processo, a apresentação do que, como a pessoa pode ser beneficiada através desse produto, tudo isso acaba sendo também considerado, mas relacionamento é a palavra-chave para os dias de hoje, quando se trata de compra e venda de algum serviço. Então, de alguma forma, a gente tem aí uma série de pessoas, né, divulgando comunidades, criando comunidades, e o intuito, o objetivo estratégico disso é criar relacionamento
para, de fato, conseguir vender. E, gente, entenda que vendas é o oxigênio, tá, do nosso negócio. Se não tiver vendas, se você não tiver clientes, não faz sentido você ter um negócio só por ter. Tudo bem? Então, a gente precisa aí, de fato, trazer isso como uma máxima. Então, não tenham vergonha de vender, não tenham vergonha de oferecer o seu produto, não seja egoísta a esse ponto de guardar o que pode transformar a vida do outro para você. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ao script, de fato, para a gente ser aqui objetiva nesse aulão. Então, se você ainda não pegou esse script, pode me mandar uma mensagem pelo direct escrito PDF, tá? Com essa palavra PDF, que eu vou te mandar o arquivo para você ter acesso. Então, o primeiro item desse arquivo é saudação. E, gente, quando eu falo desse script, não espere, né, um passo a passo com um mapa completo do que fazer, o que falar, porque, sinceramente, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que você precisa entender o que funciona dentro da sua realidade, dentro da sua audiência, no relacionamento com a sua audiência, para você pegar e colocar isso em prática, tudo bem? Porque imagina, né? Se eu colocasse aqui até um exemplo de saudação. Oi, boa tarde, bom dia, eu sou Elaine, sou psicóloga, e veja que talvez esse conteúdo já fique totalmente disfuncional em outras realidades. Por quê? Imagina que você se refere ao seu público por algum nome especial. Então, vou dar um exemplo aqui de uma das minhas mentoradas, que ela chama a sua comunidade de diamante. Então, olha como só o boa tarde, eu sou Elaine, já não caberia para ela, né? Para ela reforçar, por exemplo, essa ideia da própria comunidade que ela está sustentando, que ela está criando, seria muito mais interessante se ela já, nesse primeiro contato, falasse assim: oi, minha diamante, tudo bem com você? Como você se chama? Olha como já seria aí um movimento personalizado de saudação. Então, é por isso que eu não dou no script um mapa exato do que fazer, mas você vai encontrar ali o direcionamento do que precisa ter nessa comunicação para ser realizada estrategicamente e com sucesso. Tá bem? Faz sentido isso para vocês? Se fizer, coloque aí. Opa, olha aqui a Aline, colocou um diamante aqui. E é isso. Então, a gente precisa entender o que faz sentido nesse contexto, até para trazer aí uma adequação, tudo bem? De todos esses tópicos. Então, a saudação. Normalmente, dentro do meu contexto, eu pergunto o nome da pessoa e com o objetivo mesmo de demonstrar interesse por ela. Porque quando opa, a Aline tá aqui. É ela que eu falei, gente, que é minha mentoranda. Mentoranda, ó. E aí, dentro desse sentido, né, o meu objetivo, quando eu pergunto o nome para a pessoa, é exatamente demonstrar interesse por ela. Porque quando eu sou tratada pelo meu nome, quando me chamam pelo nome, a nossa conversa normalmente fica mais pessoal, né? Fica mais direcionada, mais acolhedora do que oi, lindona, oi, maravilhosa. Olha como fica algo genérico, né? Quando alguém chega e fala, oi, Elaine, tudo bem? Olha como fica algo mais pessoal. Então, no primeiro momento de saudação, eu já busco por essa informação para tratar ela pelo nome, como ela deve ser tratada. A pessoa deve ser tratada. O segundo ponto do script é o acolhimento. Então, você precisa entender o porquê que essa pessoa está buscando por terapia, para entender como você pode ajudá-la. E é justamente esse objetivo desse segundo ponto do acolhimento, quando normalmente eu pergunto o que te leva, nesse momento, a buscar por psicoterapia, para eu ver como que eu posso te atender melhor. De uma forma objetiva, né, sem rodeios, eu acabo trazendo essa frase justamente para quê?
para entender que demanda que é essa, se eu consigo comportar essa demanda ou não, se interessante, né, seguir com ela ou encaminhar, por exemplo, para uma outra pessoa, se a pessoa está sofrendo de ansiedade, depressão ou algum outro transtorno, já acolher nesse primeiro momento, para que ela se sinta abraçada de alguma forma, sabe? Para que ela tenha algum alívio de alguma forma, para que ela fale o que está assolando ela, para que aconteça o acolhimento. Então, esse primeiro momento já é um objetivo ali, trazer uma experimentação bem prática, tá? E vivencial, né? Do que a psicoterapia pode proporcionar para essa cliente. Então, o alívio nesse primeiro momento, por conta da catarse, e num segundo momento, eu trago para essa pessoa o como que eu posso auxiliá-la, né? Então, se ela traz ali uma demanda de ansiedade, ai, Elaine, estou me sentindo extremamente ansiosa, já percebi que isso tem me atrapalhado, não consigo dormir, não consigo me relacionar bem com as pessoas. Se eu tenho esse tipo de demanda no segundo ponto, que é o momento do acolhimento, no terceiro ponto, que já é essa comunicação, eu vou dar um retorno para ela do que ela pode fazer para minimamente dar conta dessa ansiedade, sabe? Mostrar interesse para ela sobre o caso dela. Esse é o movimento desse próximo tópico, né? Então, mostrar como que o meu produto pode ajudar a diminuir a ansiedade dela. Entenda que esse primeiro contato não é psicoterapia, tá bom? Não é. Mas, de alguma forma, eu preciso apresentar para essa pessoa o que ela pode viver dentro da psicoterapia. Então, eu poderia falar, poxa, entendo, Maria, que a ansiedade esteja causando alguns transtornos, alguns os movimentos disfuncionais na sua vida, porque quando a gente fica ansiosa demais, a gente não consegue, de fato, dormir, e a gente precisa aí de uma ressignificação de alguns movimentos, né? A ansiedade, ela não é algo totalmente ruim, você, apesar de ter essas dores, apesar de sentir algumas coisas, você também tem alguns benefícios com esse movimento, enfim, você pode apresentar para essa pessoa uma outra perspectiva sobre a ansiedade. Você pode apresentar para ela alguma técnica direta que ela pode simplesmente dormir. Como no exemplo tinha essa dificuldade com o sono, você pode ensinar, por exemplo, ou orientar, ou dar um direcionamento no primeiro momento, de como ela pode fazer uma higiene do sono. E com esse simples movimento, ela já consegue aí, antes dessa primeira sessão, né, já atuar nessa frente e segurar aí um pouquinho a ansiedade. Tudo bem? Fez sentido isso para vocês? Se fez, coloca aqui embaixo nosso combinado, cadeado com a chavinha. Então, o intuito desse movimento você precisa mostrar para ela o quanto o seu produto tem um potencial de modificar, de alguma forma, a realidade dela. Tudo bem? Então, depois, no próximo ponto, aí sim, depois que você já fez o acolhimento, depois que você já colocou, né, de alguma forma, valor nessa conversa, trazendo ali já um alívio para ela, trazendo uma solução, entre aspas, né, imediata, aí sim é a hora de você apresentar o seu trabalho. Aí sim é a hora de você falar sobre o preço da sua sessão. Aí sim é o momento de você dizer sobre a abordagem, se ela perguntar antes. Aí sim é o momento de quebrar as objeções, né? Então, traga aí a apresentação do seu trabalho já no quarto momento. Então, recapitulando, o primeiro momento é o momento de apresentação, para você saber o nome da pessoa. O segundo momento é o momento de acolhimento, para que a pessoa tenha esse momento de catarse e sinta esse alívio
de alguma forma. O terceiro momento é quando você traz a sua perspectiva de como você pode auxiliar essa pessoa, como a psicoterapia pode auxiliar essa pessoa. E no quarto momento é a apresentação, de fato, do seu trabalho, ok? E aí, depois, você segue com o próximo passo, que seria, de fato, agendar a sessão. E aí você pergunta, né, se essa pessoa, ela, enfim, tem uma preferência de turno. Eu, por exemplo, sigo dessa maneira, né? Então, como eu já faço uma gestão da minha agenda, eu não deixo a agenda aberta para que a pessoa escolha um horário. Primeiro eu pergunto qual turno que é melhor para essa pessoa, para eu ajustar dentro da minha janela de horários disponíveis. E aí, a partir do momento que ela fala o turno, eu ofereço o horário que eu tenho disponível. Então, eu quero que vocês entendam, né, que tem esse passo a passo justamente para sanar os dois problemas principais que a gente encontra no dia a dia das psicólogas, que é o seguinte: o primeiro, como a gente falou lá atrás, é a captação de clientes, e o segundo problema é justamente essa conversão de clientes. Então, lembrando, não adiantaria nada falar aqui sobre captação e, na hora do vamos ver, na hora de conversar com o cliente, não saber o que fazer. Por isso que essa aula aqui hoje é especial demais para mim, porque, de alguma forma, a gente acaba trazendo o caminho das pedras para quando você tiver aí um fluxo de pessoas vindo até você como resultado aqui do seu trabalho nas redes sociais, você já ter uma noção do que fazer, de como tratar essa pessoa para que, de fato, feche a sessão com você. Opa, maravilha, Ingrid! Pois é importante que a gente tenha essa definição, né, Ingrid? Porque senão a gente acaba trazendo uma perspectiva para o paciente de que ele pode escolher qualquer horário. E nem sempre é assim, né? Acho que a maioria de nós tem aí um horário definido de trabalho. Então, eu, por exemplo, atualmente atendo às terças e quintas-feiras, de 8 horas da manhã até 6h30, né? Então, a gente tem aí uma janela e eu preciso colocar esses pacientes dentro dessa janela de horários, caso eu queira, né, cumprir a minha agenda com sucesso. Mas, se você quer ter uma agenda, né, aleatória, ou se a sua semana comporta isso também, tudo bem, não tem problemas. Mas é importante que a gente já tenha essa definição, até para um aproveitamento melhor dos horários, porque uma coisa que acontecia comigo, e eu vou até compartilhar com vocês aqui agora, era o seguinte: lá atrás eu tinha essa forma de oferecer os horários, uma forma mais aleatória, e o paciente que escolhia basicamente o horário que eu atendia. E o resultado disso foi um cansaço bem extremo e dias com apenas um ou dois atendimentos, né? Então, atendia de segunda a sexta-feira, mas eu tinha os horários extremamente pulverizados e isso me atrapalhava demais, porque eu não conseguia separar tempo, por exemplo, na minha agenda para fazer outras atividades, não conseguia ter ali uma gerência mais robusta, e mais eficaz do meu horário. E a partir do momento, mais eficiente no caso, né? E a partir do momento que eu identifiquei que esse era o gargalo, né? Por esse motivo que eu tinha essa dificuldade, eu mudei aí a forma de oferecer esse horário para o paciente. Então, hoje, eu ofereço turno e depois ofereço a disponibilidade de horário que eu tenho. Então, tente executar isso na sua realidade, na sua estratégia, veja se faz sentido. E como eu falei lá no início, faça uma adaptação também, caso seja necessário, porque não acredito em receitas prontas, você precisa entender o que funciona aí na sua realidade. Tudo bem?
Agora que você assistiu essa aula, você tem uma ferramenta super potente que pode te ajudar quando pessoas chegarem aí procurando pelo seu serviço. Agora você sabe como utilizar o script de conversão de clientes já no primeiro contato. Então, sim, agora você pode se dedicar à atração de clientes, à captação de clientes. E para isso eu vim te apresentar o PPAC, o Plano Prático de Atração de Clientes, que vai mudar aí a forma como você faz essa captação no seu dia a dia. E para você entender como funciona esse projeto, é o seguinte: o intuito dele é trazer diversos formatos de conteúdo que vão te auxiliar nessa captação. Então, você vai ter acesso a aulas gravadas sobre precificação, sobre estratégia e também uma aula ao vivo sobre o que você pode fazer de fato, né, para captar aí essas pessoas com estratégias práticas de captação, ok? Para além disso, você também vai ter acesso a um grupo no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas e o acompanhamento por um mês, por 30 dias. E por apenas R$ 200 você pode participar desse programa. Então, para fazer a sua inscrição, clique agora em algum botão aí que está aparecendo para você ou no link que eu vou mandar para você e faça agora a sua inscrição.